Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Papo BIM Day dessa série de 5 especiais, a qual fecha com chave de ouro as nossas lives em 2020. Eu sou Val Marques, presidente da Associação BIM do Espírito Santo, e mediarei o Papo BIM Day de hoje. Agradeço a todos que acompanham o canal pelo Papo BIM Day do YouTube e que estão presentes nesse evento. O Papo BIM Day é uma iniciativa das associações para a promoção do desenvolvimento do BIM no Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro. O propósito desse momento é ampliar o conhecimento sobre o BIM nas suas diversas dimensões e trazer experiências concretas sobre o uso dessa metodologia. Para ter mais informações sobre BIM, fazer parte de uma rede de colaboração, você pode se associar a nossas ABIM, as 4 que a gente falou em cima aí. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo. Você pode clicar e ser um sócio. Também temos o Telegram, nosso grupo do Telegram, onde são postados conteúdos sobre BIM e poderá ser acessado pelo QR Code que aparece aí durante a nossa apresentação, nossa live do Papo BIM Day. O Papo BIM Day de hoje será sobre o BIM na gestão municipal e contaremos com a participação do Rafael Fernandes, engenheiro de produção civil, engenheiro de materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Ambiental e Urbanismo, servidor de carreira do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, consultor BIM, professor de MBA em BIM, em Gerenciamento de Projetos e Modelagem Ágil para BIM, idealizador do LABIM de Santa Catarina, e foi especialista no grupo RADOC, Compras Governamentais do Comitê Estratégico do BIM e do MDIC. É muita coisa, hein, Rafael? Boa noite, meu querido. Vou passar a palavra para você para a gente começar esse papo maravilhoso. Boa noite, Val. Como é que você está? Obrigado pelo convite aí, obrigado a toda a turma, Kleber, Thiago. Enfim, é um prazer poder falar um pouquinho desse tema, né? O tema público, independente de qual esfera, é sempre muito importante para nós, cidadãos brasileiros, enfim. Mas por conta das eleições, né, das recentes eleições, temos aí um desafio que é de convencer, de sensibilizar, né, de propor, né, mas principalmente de colaborar com as futuras gestões que se iniciam agora em 1º de janeiro de 2021, para que os novos governantes ou os que se reelegeram possam entregar valor para a sociedade, né? Ótimo. Você tocou num ponto interessante, cara, a questão das eleições, e a gente sabe que eleição municipal tem aquele velho problema, né? Você, às vezes, mantém uma sequência, já tem um grupo que está ali fazendo a parte da gestão, e tem aqueles novos que chegaram, ou trocou, a gestão vai se reiniciar, e a gente sabe que a gente, às vezes, está no meio do caminho de um processo já de implantação de BIM, ou estudando essa estrutura, já trabalhando em cima disso, e acontece que, com essa mudança, o pessoal diz, não é prioridade e tal. Como é que você vê isso? Você já teve algum contato com gestão pública nesse sentido, de alguém pedir para você fazer uma consultoria e você perceber essa dificuldade? Paulo, eu vejo, né, lembrando o próprio governo aqui em Santa Catarina, né, atualmente eu não estou mais na função em que eu estava, né, que era dessa coordenação, de liderar essa coordenação do BIM dentro do Estado, mas do início até o final do ano, até setembro do ano passado, eu passei por 3 governadores, né, e mantiveram-se boa parte das estruturas, sim, né, mas vem sempre aquela tentativa, não, mas olha, a gente acha que quer mudar, quer fazer, e felizmente, quando a gente mostra os benefícios que o BIM nos proporcionam, né, já em curto prazo, e aí imaginando no longo prazo, né, que é um processo de construção, de conhecimento efetivamente, as coisas começaram a caminhar. Essa nova gestão, eu confesso que eu não sei mais a que pé está, como está, o que está sendo desenvolvido, mas de qualquer forma, um exemplo, né, o governador, quando soube da existência do BIM, vou falar assim, entendeu-se que ele seria uma meta estratégica do governo do estado de Santa Catarina, só para tomar como exemplo do que os municípios podem fazer, aqueles que acham isso interessante. O número de licitações em BIM, desde projeto e obras, né? Então isso já era um movimento de colocar
qual é a nossa meta? 20% de todas as licitações serem em BIM? Qual o critério que vai ser levado em conta para a seleção? Isso já é uma... E colocando isso como meta estratégica, significa, é compromisso do governo, né? Infelizmente, até onde eu sei, as licitações que foram feitas em BIM foram as que eu tive a oportunidade de participar. Então, nesse caso, eu não sei quais novas licitações foram em BIM, mas esse é um indicativo, né? E assim, o que é valor, né? O que eu acho que os novos prefeitos ou os que se reelegeram, eles têm que entender que BIM tem valor. Agora, como que nós apresentamos esse valor aos prefeitos? Essa é a pergunta que nós temos que fazermos, né? E aí, nesse sentido, qual o processo de convencimento? Então, dizer, olha, você consegue economizar, você consegue ter acurácia no prazo de entrega, você consegue ter uma maior acurácia no valor, ou seja, qual o impacto dessa informação, dessa certeza dessas informações em relação, por exemplo, à confiabilidade, né? Porque confiabilidade não é só no governo federal, confiabilidade é no governo dos estaduais e também nos municípios, né? O cidadão percebendo que o prefeito fala e entrega aquilo que ele fala, isso aumenta a confiança, isso estimula, né, essa credibilidade. E as pessoas começam a se sentir seguras, começam a investir, a gente tira o dinheiro engavetado, vou chamar assim, para novos investimentos, acelerando o comércio. E fora, claro, na questão municipal tem um papel fundamental, que é a gestão das áreas urbanas, né, de transformar a qualidade de vida das pessoas. E aí como que o BIM pode também colaborar nisso. E aí, N outras coisas. Eu citaria que 3 grandes usos de BIM nos municípios já seriam importantíssimos, já dariam grandes passos, né? No caso aí, você acredita então que o BIM, seja ele a nível de governo estadual ou municipal, ele é um agregador de valor, mas é estratégico. A questão do BIM dentro da gestão pública é estratégica, porque, na verdade, nós vamos ter, pelo que eu entendo, mais segurança, né, na execução daquilo que a gente está fazendo, no planejamento e execução, certo? E nós vamos ter também um melhor controle de como fazer. É isso aí? Perfeito, Val. Quando, por exemplo, se nós olharmos exclusivamente para os setores que licitam e fiscalizam, sejam projetos e obras, né? Numa fiscalização de obra apoiada em BIM, então a gente precisa aí, para que isso seja efetivo, tem que ter profissionais que tenham conhecimento do que é BIM primeiro, ou seja, esse conhecimento abrangente, né, do entendimento dos potenciais, de como ele é formado, ele não é só software, né? Software, tecnologia é uma parte do BIM, e ele então se valer, ou seja, fazer uso disso para o seu dia a dia. E ele vai perceber que ele vai ter uma maior produtividade e uma maior segurança, uma vez que os fiscais, principalmente de obras, né, e os de projeto, respondem na pessoa física, caso cometa um erro, ou seja, há uma judicialização a um erro cometido por um fiscal, e isso é respondido na pessoa física. Então, quando você apresenta uma ferramenta, né, um meio para mitigar esse processo de judicialização, você já começa a perceber que para o técnico, opa, isso é vantagem. Para o município, é essa transparência, né? Literalmente é a transparência, né? Eu sempre coloquei em várias palestras, né? Imagine uma placa, né? Porque toda obra tem que ter uma placa. Imagine uma placa com QR Code, o cidadão lê aquele QR Code e abre um modelo em realidade aumentada, e ele olha lá, né? Então você passa a ter mais fiscais, você passa a ter aí condições de pessoas que se interessem por aquele empreendimento, por aquele ativo que está sendo construído, dele entender o que vai ser entregue, opa, tem um desvio, tem uma mudança, e ajudar a própria fiscalização e a municipalidade, em especial aí as câmaras de vereadores, né, que são os fiscais nesse sentido, poderem então alertar sobre desvios, né? Então a tecnologia está aí, claro, temos os problemas normais de qualquer nova chegada de qualquer nova ação, nova tecnologia, novo processo, mas temos aí muitos benefícios para serem colocados. E um parênteses aqui, né, eu lembro da minha aula em Teresina, e aí um colega servidor público dizendo, nossa, imagine o BIM e a gente poder ter esse processo, toda essa conectividade
com a ação que está sendo executada lá, aí eu mostrava a câmera 360, né? Ele assim, meu Deus, isso iria diminuir muito os custos, né? Diminuiria a necessidade de viagem, você poderia acompanhar quase que em tempo real, né? O andamento. Então, a gente precisa ver isso com outros olhos, né? Certo. Antes da gente continuar, eu só queria lembrar o pessoal que está participando no chat do YouTube. Vão fazendo pergunta, pessoal. Gente, aqui hoje é um bate-papo muito tranquilo. O Rafael está aí à disposição. Aproveitem pelo conhecimento que ele tem. Eu acho que é uma oportunidade que vocês não podem perder. Fazer pergunta, questionar mesmo, e a gente levar essa conversa da melhor forma e mais democrática possível, tá? Rafael, você falou de tecnologia, você falou que é uma parte do processo. Logicamente, na gestão pública, na experiência, inclusive, que a gente tem aqui desde de Cachoeiro de Itapemirim, né, onde eu sou um servidor público, uma das coisas que mais preocupa a gente é a parte de processos, tá? O processo em si, ele acaba tendo que ser muito bem detalhado para que a gente não tenha tropeços, não determine, não gere, por exemplo, né, um decreto de um BEP, porque a gente precisa colocar isso, né, criar o BEP, oficializar isso, normatizar isso, para que esteja valendo junto ao município ou junto ao Estado. E a gente sabe que tem que ir realmente com muita cautela, acertando um ponto, acertando o outro, tá? Nós, na parte de processo, nós temos algum percalço, porque a gente lida, no caso de Cachoeiro Itapemirim, por exemplo, nós temos gente que está ali preparada, arquitetos, engenheiros, nós temos projetistas, nós temos técnicos de edificações, e como você falou, vai fazer uma fiscalização, tem que ter gente que saiba o que é BIM, então uma pessoa de nível secundário, ou seja, que não tem um nível superior, que não tem ideia de como funcione, você acredita que há uma solução para que essa pessoa possa fazer o serviço bem feito, ou você acredita que necessita ter gente preparada para isso, nesse processo? Val, essa pergunta é muito interessante, né? Eu gosto sempre de partir de um referencial. Qual é o nosso referencial? Ou seja, aí é claro, essa é a sessão terapia agora, né? Que é o olhar para dentro. Eu como instituição, quer dizer, eu na instituição em que eu estou, no serviço ou na atividade em que eu exerço dentro daquela instituição, né? Como que o BIM me afetaria? Eu como fiscal, então vou receber um projeto em BIM para fiscalizar a obra. Como é que é esse recebimento? Mas eu não sei mexer, não sei manipular, eu não tenho ferramenta. Muito provavelmente, você teve aí condições, se a licitação de projeto foi adequada no sentido de exigir entregáveis em BIM, você pode ter um modelo que possa carregar, por exemplo, num tablet, então, ou seja, ter um visualizador, e aí esses visualizadores de modelos em tablets e celulares são gratuitos, vários são gratuitos. Então, escolha um que seja gratuito, que você possa abrir. Só a simples visualização e a visualização acompanhada dos cortes tradicionais de detalhamentos em 2D já mudam a perspectiva dele, né? De você, eu não sei como fazer anotações. Tira print da tela e mostra uma foto. Compara o print da tela que você tirou com a foto. Falei, que tem desvio. Até que, né, comece, claro, tem... mas isso muda, baixa a produtividade. De certa forma, sim, porém lá na frente não. Mas você fez com que a empresa percebesse essa mudança. Agora, um exercício que a gente fez que foi muito interessante, em especial em obras, né? Não foi exigir que as empresas, as construtoras, e principalmente as pequenas, soubessem de BIM. Então, nós fomos proativos e nós criamos um pequeno curso de edição de modelos, né? Explicamos como fazer comunicação via BCF, explicamos sobre o IFC. Então, a gente produziu 3 conteúdos que os ajudariam dependendo da situação, a fazer esse uso de ferramentas e também de conceitos. Então, tem videoaulas, essas videoaulas ainda estão
no canal do YouTube do laboratório, e tem essas apostilas orientando o trabalho dos profissionais dentro dessas empresas. Porque eu preciso trazer, né, não adianta só cobrar, né, o órgão público precisa também estender a mão e dizer, olha, né, e o que é legal é ver que o órgão público, diferente de épocas recentes, de ficar sempre atrás do mercado. O mercado era que demandava as novas tecnologias. E a gente está no processo de inversão, ou seja, a gente começa a exigir que o mercado mude, né? Não fica só nas grandes empresas, nas grandes construtoras, a gente está colocando isso nas pequenas cidades, nos pequenos projetos. Então isso é legal, essa transformação, mas tem que fazer de fato, né? Aqui um exemplo, a BDI tem um curso chamado Democratizando o BIM, eu tive a oportunidade de fazer um dos conteúdos, mas já é um conteúdo gratuito, né? Eu quero aprender, quero entender, vai lá, faça, né, esse conteúdo, né? Agora focando exclusivamente em obra. Eu preciso mexer no modelo exageradamente? Não. Se a licitação de projetos exigiu compatibilização e você viu um relatório, porque isso é um documento, de todas as reuniões de coordenação, de compatibilização, e você viu, opa, essa turma trabalhou, eu não entendo o modelo, nem abri o modelo, mas eu visualizo esse documento de coordenação, eu já começo a me sentir mais seguro como fiscal da obra. Então, lá na frente, com certeza, esses detalhes é cobrar, faça o que está no projeto. E você já vai, e as empresas já teriam, com certeza, aí, noção de que aquele profissional mudou, que aquele profissional está mais criterioso, porque agora ele não tem dúvida sobre o projeto, né? Perfeito, cara. Nós temos aqui o Jefferson Augusto. Ele está aqui perguntando: boa noite, Rafael. Você poderia falar dos processos de licitação, como funcionariam para que não acarretar direcionamento e, consequentemente, gerar implicação jurídica para a esfera municipal? Jefferson, imagine, eu tive a oportunidade de coordenar a primeira licitação do Estado, que foi em 2013, o processo de dizer que iríamos licitar em BIM começou em abril de 2013 e publicamos o edital em 2014, né? E não tivemos problemas jurídicos dessa ordem de direcionamento ou de querer dizer que era aquela empresa. Agora, então, imagine que lá em 2014, quando o edital saiu, nós já não tivemos nenhum problema desse, porque estava claro, a regra era clara, nós tínhamos deixado o mais transparente possível. Nós fizemos um evento mostrando o nosso interesse de fazer essa mudança, né? Então, a mesma coisa os municípios. Passado todos esses anos, hoje o número de profissionais e empresas que conhecem de BIM comparado ao que nós tínhamos em 2014 é, sei lá quantas vezes a mais do que aquela época. Então, o que precisa ser não precisa ser tão engessado, né? O que eu digo isso? Tem uma licitação do município aqui do estado de Santa Catarina, que é Gaspar, que fez uma licitação maravilhosa. É um dos melhores editais que eu vi de BIM até hoje. Porém, o nível de exigência é tão alta que assusta as empresas e o processo sempre deu deserto. Então, a gente precisa ter, na verdade, esse equilíbrio. Na região onde eu estou, no contexto onde eu me encontro, eu consigo pedir o que do BIM? Eu sempre cito, a gente já estamos acostumados a listar projetos em CAD, já estamos acostumados em contratar obras usando conteúdo em CAD. O que eu preciso é incorporar pequenos usos de BIM e um grande uso de BIM, que faz uma grande diferença. Pode ter 249 outros usos de BIM, mas um deles é essencial para esse momento, que é a compatibilização. Ou seja, garantir que os projetos e as disciplinas que compõem aquele ativo estejam compatibilizados e sejam apresentados as soluções ali desses devidos conflitos. Exigir só isso já seria um grande ponto. Agora, usar num processo licitatório técnica e preço ajuda também a qualificar, ou seja, a selecionar empresas que comecem a pensar. Se você não exigir a parte técnica no processo de seleção, você pode trazer um monte de aventureiros, aí um monte de profissionais e empresas que ainda não estão preparados e você ter um processo frustrado. Então, não vejo hoje mais como direcionamento, né? Precisa só ter esse equilíbrio para não ser nem tão pouco e não tão restrito que dê deserto uma licitação, né?
Uma coisa que, inclusive, Rafael, que o Jefferson continua ali embaixo, é sobre a questão de acervo técnico. Na realidade brasileira ainda você não tem vocês têm grandes construtoras que trabalham com BIM, e como você falou, as pequenas não. Como é que você vê isso? Qual é a sugestão que você dá para aquelas empresas que não têm ainda um acervo técnico? Como é que elas começariam? Qual seria o pontapé inicial? O que eu venho sugerindo para as empresas, né, os profissionais que já trabalham com modelagem, né, que coloquem, registrem nas suas ARTs, RRTs, enfim, que modelaram em BIM, né, ou, por exemplo, que a obra foi feita usando modelos, né, o modelo 3D, o modelo 4D, o modelo 5D, né, que comecem a documentar, a registrar isso. Agora, isso é seguro, né, do ponto de vista... Infelizmente não, porque teremos profissionais que têm uma boa índole, que vai só escrever isso se de fato for uma verdade, mas infelizmente teremos profissionais de índole duvidosa, na qual eles vão colocar, não fazendo ou fazendo em BIM, vão escrever apenas para ter o acervo. Nós já tínhamos essa dúvida lá atrás, e aí nós apertamos um pouco e exigimos um teste de um produto já desenvolvido, ou seja, de um modelo já desenvolvido para alguém, né, com toda a segurança, a proteção do dado, enfim, e testamos no Solibre, que é um software de análise mais elaborada em termos de qualidade, por exemplo, da modelagem, não é só sobre detecção de conflitos, mas muito mais do que isso, que é análise de qualidade do processo, do modelo, né, e aí sobre a ótica das boas práticas de modelagem, e isso então ajudaria a evitar que esses falsos profissionais de BIM apareçam, porque o edital fica, opa, eu não tenho um modelo, eu não consigo provar, não sou eu que fiz, e aí isso atrasa um pouco a chegada. Agora, o que é interessante, né? Como é que eu faço minha região ter acervo? Faça um evento, né? Faça uma divulgação, reúna, sei lá, 20, 30 profissionais das empresas, ou um grupo menor mesmo, 10. Gente, olha, a gente vai mudar, né? Se associa a uma ABIN, monte uma ABIN no seu estado, enfim, tente aí criar esse pequeno núcleo que oriente as empresas, já né, fomentando a elas, né, induzindo a elas que, olha, iremos transformar, seremos mais tecnológicos, né, iremos nos apoiar no BIM. O que vocês estão fazendo? O que está faltando? E aí, de uma forma, eu acho que colaborativa, os CREAs, os CAUs, né, se juntar, outras associações ligadas à engenharia e arquitetura, que possam aí se reunir e começar a discutir o BIM, de trazer o assunto BIM e achar uma alternativa para esses usos, né? Ótimo. Temos também aqui a minha queridíssima Neuza Lima, de São Paulo. Ela pergunta qual o nome do laboratório. Eu acredito que seja o Laboratório de Santa Catarina. Mas aí, por favor, dá uma explicaçãozinha sobre o laboratório, que é muito interessante. Então, o laboratório foi uma ideia que eu tive em 2014. Nós já estávamos com a licitação em andamento e eu me dei conta que essa licitação seria muito longa e o aprendizado num processo tão longo seria muito baixo. E aí eu comecei a me apavorar, no sentido de não posso ficar esperando que a empresa modele, que a fiscalização faça uma análise e aí a gente possa ter acesso ao produto e aprender com aquilo. Aí veio a ideia mas se eu tivesse um pequeno grupo na qual perguntas, dúvidas, né, fossem possíveis de serem respondidas. Por exemplo, comparando a exportação de FC de 3 softwares, né, que foi um estudo que nós fizemos, esses diferentes, né, vou chamar assim, por conta da origem, IFCs, me gerariam o mesmo orçamento, né? Sim ou não? Quais são as diferenças? O que eu precisaria preparar? E essa discussão a gente fez, por exemplo, qual é a vantagem de usar imagem 360 para as-built em relação à imagem tradicional? Captura da realidade por laser scan, o que eles trazem em termos de acurácia no processo de modelagem? Qual é a necessidade de hardware para fazer o uso de uma nuvem, né? As dificuldades de modelar. A gente
tinha um manual, mas ele ficou desatualizado por conta da versão do software na qual construiu, de regras de modelagem sobre a nuvem, né? Sem a necessidade de softwares intermediários para essa agilidade. Outra pergunta interessante, seria possível fazer uma distribuição de custos de obra por área líquida dos ambientes, uma vez que eu tenho todos os itens, né? Vou botar aí próximo a 100% dos itens modelados e com valor associado, para que o meu CUB, né, possa ser mais realista, e a hora que eu retorno com essa informação e aí imaginando um sistema que me dê suporte para montagem de programas de necessidades, eu tenho um valor muito mais próximo da realidade. E aí, N outras, né, o uso de, por exemplo, que foi um estudo muito interessante, a árvore de fatores do SINAP na formação na extração, na configuração dos códigos do SINAP adequados àquele serviço que estava posto, ou seja, fazer uma análise combinatória a partir da exportação de dados das entidades do modelo e ficar mais fácil de indicar qual é o código do SINAP para aquele tipo de serviço naquele local específico. Então foram N outros estudos que serviam então dessa formação, dessa criação desse conhecimento para que a gente pudesse então disseminá-lo, né, para as outras áreas do Estado e a gente fizesse então esse aprendizado, né, de uma forma contínua, com qualidade, né, e com respaldo dessas pesquisas, né? Tanto que nós tivemos algumas dessas pesquisas publicadas em revistas, em congressos, em seminários, né, que ajudam aí um pouco dessa popularização. O laboratório chama LabinSC, o Paraná tem um laboratório da mesma ordem, com uma outra linha de pesquisa, né, mais aderente no sentido de complementariedade. O Rio Grande do Sul também tem um laboratório, a Teresina tem um núcleo, né, com uma pegada muito parecida, enfim. Então essa ideia se popularizou, né, naqueles que... E aí é legal, os que foram até o laboratório à época em que eu era o coordenador, ainda na antiga Secretaria de Planejamento, beberam naquela fonte e levaram essa ideia e ela se multiplicou. Nós temos também aqui, do Rafael, do Emanuel aqui, Emanuel Neri. Rafael, suponha algum público que contrata obras, mas faz manutenção dos seus prédios e reforma interna. De qual forma que necessitaria de um arquivo editável nativo? Como seria essa licitação? Nesse caso, né, até foi uma das grandes discussões no grupo de compras governamentais do MDIC, né, antigo MDIC, hoje incorporado ao Ministério da Economia, que eram as oportunidades que nós poderíamos trazer para o uso do BIM. Então, uma oportunidade, né, fazer novos projetos, isso é trivial. Fazer novos projetos, seja uma ampliação, ou seja, uma edificação nova, enfim, uma nova ponte, uma nova rodovia, enfim, isso é muito fácil de pensar. Agora, diferente, por exemplo, agora se eu estou montando uma licitação para a obra e tenho todo o meu conteúdo em CAD, como é que eu posso já aproveitar esse momento para fazê-lo em BIM? Ou seja, seria só exclusivamente no as-built, né? Outra oportunidade que o decreto 10.306, que foi publicado, né, e como uma segurança jurídica, não só para os dois ministérios, Infraestrutura e Defesa, mas ali tem artigos que ajudam, por exemplo, a justificar o porquê de tem um projeto em CAD, estou com dúvida, ele está desatualizado, posso fazer uma nova licitação desse projeto, tendo isso como referência, mas em BIM, e que os problemas sejam identificados, ali permite, ou seja, ela traz essa segurança jurídica, mas é um decreto que é exclusivamente federal, ou seja, só para os órgãos públicos. Apresente para o seu advogado, para o seu procurador, veja qual é a forma de trazer essa aderência para a necessidade e justificar a partir. Não tem uma lei municipal, não tem uma lei federal, uma lei estadual, não é uma lei de âmbito nacional, mas sim, ela pode, pela ausência das outras, de ser aí trazida como um argumento jurídico para essa defesa dessa estratégia. Agora, se a licitação está tranquila, você tem segurança da qualidade do projeto, mesmo em CAD, exija na licitação o as-built, né? Exija ele em BIM, exija esse as-built em BIM, coloca um valor, né?
tente aí levantar o custo desse valor, porém, exigindo que a empresa, né, e aí o interessante é que faça um paralelo, vai lançar uma medição, ou seja, vai apresentar uma medição, o modelo correspondente àquela medição, ou seja, incorpora já essa obrigatoriedade de trazer dados ao modelo, né? Houve uma mudança, um reposicionamento de algo, esse reposicionamento também que tem que estar lá. Então, o fiscal, a empresa e o modelo precisam estar conversando. E aí, ao final da obra, em tese, né, vou chamar assim, teríamos um modelo carregado com uma série de informações, pedindo, por exemplo, que todo equipamento instalado tenha que ter um link ao manual de uso e operação, né? Ou referências para manutenções em determinadas superfícies, materiais, enfim. Então, fazer exigências dessa. Agora, a experiência de quem mantém, de quem reforma, é excelente para colocar no edital o que você quer que seja trazido como informação para que você faça essa gestão muito mais otimizada, né? Muito bom. Primeiro, eu queria fazer o seguinte, Rafael, eu não sei se você viu, mas o nosso queridíssimo Ricardo Torreão está aí participando da nossa live, certo? Eu vou aproveitar e vou fazer com ele aqui, já que ele está aqui, tem a pergunta do Douglas Brito, que tem tudo a ver com o Ricardo Torreão também, né? Quais são as principais iniciativas BIM municipais atuais? Vi alguns usos em Teresina, Salvador. Pode falar da implantação em Cachoeira de Itapemirim? Será usado na concessão de alvará como em Salvador? Apesar dessa pergunta ser mais para mim do que para você, né, eu vou dizer uma resposta bastante simples, Douglas. Cachoeiro, sim, tem uma ideia de fazer esse tipo de licenciamento, concessão de alvarás, no estilo de Salvador, que o Ricardo Torreão está aí, que foi quem começou a implantação em Salvador, um belíssimo trabalho. Nós, inclusive, já até marcamos, né, Ricardo, uma reunião e tal. Mas, independente disso, nós estamos utilizando também o processo, quando a gente fala que às vezes você não precisa ter a tecnologia, você precisa ter o processo. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo é mudando a forma da entrega da planta baixa que o cidadão está necessitando para uma planta baixa mais simplificada, onde você tenha todos os procedimentos dentro do PDM, do que seja, para que até mesmo num eventual start de inteligência artificial de análise, uma pré-análise, você consiga fazer isso sem intervenção humana. E, em um segundo momento, você ter um técnico capacitado para poder finalizar e dar o ok. Com isso, nós, aqui em Cachoeira, a gente pretende sair de 200 e poucos dias de uma licença para 20 e poucos dias, tá? Essa é a expectativa nossa, nós estamos trabalhando com isso. Mas, como a pergunta fala de quais as principais iniciativas municipais atuais, aí o Rafael, por favor, você já pode indicar aí pela sua experiência como você vê, como você já viu, como consultor, em Santa Catarina, na época que você estava lá, como é que você vê, que tipo de iniciativa, quais são as principais, o que você pode dar de dica, de informação sobre isso? Olha, eu confesso que eu estou desatualizado. Essas três que foram colocadas aqui, para mim, são as minhas referências, né, em relação à adoção do BIM, né, a iniciativa de uso de tecnologia para melhorar processos, desburocratizar, enfim, são as três de fato, né. Teresina, eu vejo que é um grande exemplo daquelas prefeituras que têm capacidade de projeto, né. Então, assim, eu tenho uma prefeitura, né, que tem aí condições, tem equipamento, tem os profissionais, e a gente elabora projetos em CAD e quer migrar para BIM. Conversa com a equipe de Teresina que com certeza isso, essa troca de conhecimento, de experiência faria todo sentido. A de Cachoeiro você já comentou, né, foi o primeiro município do Brasil a fazer um decreto nesse sentido, né, do uso de tecnologia, de aplicação, enfim, de tecnologia para toda a área do município.
E agora, claro, Salvador, né? Salvador é a nossa, por conta de todo o esforço, trabalho, dedicação, né? E do Ricardo, é a nossa Singapura no Brasil, né? A gente pode, eu gosto de falar dessa forma, porque realmente tem que dar uma salva de palmas para o Ricardo, né? Foram anos de trabalho, de dedicação, né? Ele é um cara super gentil, super acessível, né? Que tem uma preocupação, que quer levar a tecnologia. O pouco que nós conversamos, eu já fiquei fascinado, dizia para ele, cara, tu criou além de uma tecnologia para essa análise, né, junto aos municípios, espero que isso se popularize, mas além disso, ele criou um excelente instrumento de rodar modelos, né, você com um grande visualizador. Acho que ele vai talvez também ganhar muito dinheiro criando um visualizador aí barato para os municípios poderem pelo menos visualizar, terem contato com o modelo, receber documentos. Isso eu acho que já vai fazer ele já tem boa parte do caminho feito, né? Porque com certeza os municípios têm uma grande dificuldade de receber modelos em FCI e fazer essa visualização, entender o modelo. Ah, não vai estar colorido, não vai estar com realismo, né? Não, mas em CAD você tinha realismo, você conseguia ver como que ia ser esse render do ambiente, da fachada? Não, né? Só que você tem muito mais do que isso. Então, acho que vale a pena, sim, conhecer também a experiência do Ricardo, a experiência de Salvador, como foi o processo, porque Salvador passou por uma transformação legal, ou seja, no sentido das leis, né? Eu brinco que é um processo de compatibilização de leis e normas, né? Quais competem entre si que geram dissonância, ou seja, dúvidas na análise técnica, né? Agora, o mais importante do trabalho do Ricardo, nesse sentido, e que Salvador tem que também dar parabéns ao prefeito, que foi pensar na desburocratização. E aí eu sempre disse, né, sempre foi uma fala minha, se eu sou empreendedor, olho para os municípios, os 5.570 municípios do Brasil, vou investir aonde? Eu vou investir naquele município que eu tenha segurança jurídica, de que o meu projeto vai ser ágil, que eu vou ter um retorno do meu investimento muito mais fácil, né, muito mais antecipado do que em qualquer outro, porque aquele município desburocratizou, trouxe segurança jurídica para essa análise, né? Então, o município ganha muito, vai circular muito mais dinheiro, vai gerar muito mais emprego, e esses são um dos benefícios desdobrados, né, de um outro uso do BIM, que é relacionado às análises. Então, mesma coisa, bombeiros, vigilâncias sanitárias, agências reguladoras que também fazem análise de projeto, concessionárias públicas, né? E aí outras tantas que realizam análise, né? Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, porque isso às vezes o pessoal até diz assim, a gente teve uma discussão esse fim de semana e até o pessoal falou assim, não, tem temas utópicos no BIM. Um dos temas que sempre a gente da gestão pública leva em consideração é o famoso aditivo zero, né? A utopia do aditivo zero, ou seja, a licitação ela não vai aceitar mais nenhum tipo de aditivo. A Caixa Econômica começa a sinalizar nesse sentido para alguns tipos de projetos e tal. Como é que você vê isso? Você acha que isso é uma utopia? Você acha que cabe, em alguns casos, realmente aditivo zero, em outros casos não? Como é que você vê isso? A questão de não haver aditivo em obras que sejam projetadas, planejadas, elaboradas em modelo? Excelente pergunta, né, Val? Essa realmente é a dúvida, né? As pessoas têm isso como... tanto que a gente não fala em aditivo zero, a gente fala na redução do aditivo, né? A lei permite para obras novas 25% de erro, porque se a gente olhar para o CUB, que tem uma fórmula, né, uma regra na BNT, né, que os Sinduscons calculam para cada estado, enfim, a gente vai ver que ela está ali nessa ordem de 75%, né, dos custos, um pouco mais dependendo das características. Mas existe ali uma falha, né, ou seja, o custo de tentar levantar todos os itens demandaria tanto tempo e esse esforço não se paga em tese, né, segundo as explicações dos mais antigos que falam dessa lógica. Vamos falar o que é relevante, né? Isso está associado, né, aos mais novos, né, mas análise de Pareto, né, os 20 que corresponde aos 80% mais impactantes. Então, os 20 itens, né, os 20% dos itens mais relevantes.
Então essa análise sempre fez muito sentido, né? E aí eu vejo sim que a gente pode tender a zero, né? Tender a zero. Um exemplo, o CRAS, que foi uma obra que foi licitada com CAD, e tivemos também um número muito parecido de obras licitadas em BIM. A gente teve redução em torno aí de 50% do aditivo anterior, né? Se eu penso que o aditivo tenha sido 25, né, 12,5, e se eu já tinha um aditivo na média do estado, no município de 15, né, de 16, se eu colocar como meta estratégica uma redução para 50%, e a cada ano conquistada aquela meta eu coloque mais redução de mais 50%, você vai aperfeiçoando. Isso dá tempo para que as projetistas, para que a equipe técnica comece a entender quais itens são relevantes e você vai entendendo ele no modelo até que você olhe assim, a gente vai errar por 0,1%, né? Mas isso no longo prazo. Agora, a gente também não pode esquecer, né? Eu recentemente, contato com a licitação que eu ajudei a construir, né? Praticamente o criador da licitação em si, da Fundação Catarinense de Educação Especial, o processo está sendo aditado, né? Tem um pedido de aditamento de contrato, né? Não só de tempo, que isso é muito comum, mas também de valor. Por quê? Porque como é um grande terreno, existem outras edificações, o município tem um passivo junto ao município, né? E aí esse passivo não houve ainda tempo suficiente de resolver, e o município entende que a fundação precisa apresentar um plano que mostre aí quais são as mudanças e que ela atenda às legislações, principalmente de acessibilidade. E agora, faz um novo contrato, e aí ela condicionou, num primeiro momento, a obtenção do alvará de construção a essa resolução. E aí eu tenho que parar essa licitação para fazer uma outra licitação, e aí a gente vê que começa um imbróglio ali desnecessário que precisaria ser trazido para uma realidade de oportunidade, né? A lei permite essa flexibilização, faça com uso consciente. Não vou ficar envergonhado, a licitação da fundação teve aditivo. Sim, mas não do projeto, não em relação àquele objeto que a gente teve, mas algo no entorno dele que faça, que o impacta, né? Ou seja, que influencia. É a mesma coisa a obra, né, gente? A gente não tem um olho de raio-x do super-homem e consegue ver todo o solo e entender aí problemas geológicos, né? A gente consegue ter uma amostra, né? Então a norma orienta um mínimo que pode nos dar aí uma probabilidade de acertar, mas ela não garante que eu vou acertar, que sim, isso é suficiente para acertar. Se você tem dúvida, faça mais pontos. Então são N fatores, né? Um exemplo, faz uma obra numa encosta, houve um deslizamento, e aí opa, agora eu preciso remover isso, né? Uma chuva maior, um caso fortuito e força maior, eu preciso aditar, eu preciso tirar, não tem como, né? Então tem coisas que sim, são excepcionais e que ocorrem. Agora, os desvios decorrentes aí de práticas escusas, e confesso que a gente precisa assim focar, né? E não dizer que a gente vai zerar 100% de tudo, né? Na verdade, cara, eu entendo, inclusive, que você tem a questão dos aditivos, porque em alguns momentos eles são realmente necessários, né? Mas a parte em que você tem com intenções escusas, como você falou, essa, na verdade, tem que ter legislação, tem que ter alguma coisa que trave, que não permita ele, independente se for em BIM ou não, eu acho que tem que realmente olhar e dizer assim, olha, isso não dá, você está vendo aqui que o cara que vai querer ganhar uma licitação dessa, dando um desconto X, você sabe que é inexequível, para que você vai dizer não, é o menor preço? Mas, cara, você sabe que não vai conseguir executar, vai fracassar, a licitação, ele já está visando lá na frente um aditivo, já pensando nisso, por isso que ele está dando desconto aqui. Então, eu acredito que a legislação seja muito mais forte, altere, inclusive, a 8666, faça com que seja feito algum tipo de melhoria nesse sentido também, não só atualizar ela já para o BIM, como você falou, né, dos normativos que estão vindo aí, mas que ela também seja vista nesse sentido, né, evitar
que pessoas que não queiram, não entendam que dinheiro público é dinheiro muito sério, e elas queiram ganhar fácil dinheiro em cima dos outros, tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui, que a Andresa Germano está fazendo. Tem algum manual de análise de projetos pelos órgãos, por exemplo, Corpo de Bombeiro, análise ambiental? Aí, Rafael, acho que você pode falar dos seus cadernos, dos famosos cadernos, que eu acho sensacional, tá? Obrigado, Val, pelo... Foi um trabalho a várias mãos, né? Todos que estão ali listados têm a sua contribuição e o parabéns também vai para eles, né? Andressa, excelente pergunta, né? Essa questão da análise dos projetos, o que está posto nos cadernos que o Val comentou, você encontra, por exemplo, no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, né, que é a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, tem uma área ligada ao BIM, lá você tem documentos e você pode baixar todos os documentos que foram criados ao longo desses anos, né? Não tem nenhum outro novo documento, são documentos já que foram construídos na época do laboratório. De qualquer forma, quando a gente fala agora de uma análise por corpo de bombeiro, a gente tem um estudo muito interessante que rendeu um TCC e rendeu, a gente está tentando render um artigo científico ligado a questão da análise do corpo de bombeiros. Os manuais, para quem não sabe como é que é produzido um manual do corpo de bombeiros, né, ele está pautado na norma, né, tem várias ABNTs, mas ele é processual, ou seja, tem uma parte do eixo dele que fala de processo, tem uma parte que fala do projeto em si, dos itens necessários, né, da avaliação de risco, tem de produtos, ou seja, produtos que precisam estar especificados em determinada ordem, enfim. Então tem processual administrativo, projeto e qualidade dos produtos que serão aplicados, né? E aí, isso, quando o técnico vai ler essa norma, ela é confusa, né? Você tem que olhar num artigo que não tem sequência, aí tem que refere a outro. O que a gente fez? A gente fez uma árvore de fatores, pegou ali, pegamos acho que 4 ou 5 casos típicos de empreendimentos e começamos a fazer por uma sequência lógica de agrupamentos de informação até que ao final saía uma lista de todos os itens para aquela característica de edificação e não só a característica dela em si, mas o que ela contém, o que ela possui, que gerariam aí uma lista obrigatória, mínima, de todos os requisitos a serem executados. Então, era uma forma transversal de ver essa norma. A gente apresentou isso para o Corpo de Bombeiros aqui do Estado, né? Outros corpos de bombeiros acharam interessante a ideia, mas eu nunca vi sair disso. Talvez o Ricardo aí, né, meu amigo, possa aí pegar essa ideia. Ricardo, fica à vontade, mostra para ti o que a gente fez. E é uma ideia bastante interessante, né, de tornar mais fácil esse processo de análise, tanto pela equipe técnica que está projetando, assim como para a própria equipe do Corpo de Bombeiros. Na parte ambiental, posso te dizer, eu sou engenheiro de um órgão ambiental aqui no estado de Santa Catarina, e aqui fazendo já um spoiler do que provavelmente vocês vão ouvir no ano que vem, de me verem falando de BIM na área ambiental. Eu trabalho numa área de licenciamento e eu estou começando a explicar um pouco de BIM para algumas pessoas chaves, e a ideia é que a gente chama de instrução normativa para licenciamento aí por tipologias de empreendimentos, já exigindo o BIM, já exigindo banco de dados em GIS, né, para que a gente possa fazer uma análise mais elaborada, né. Essas análises ambientais, elas são, de todas as análises, a análise mais complexa de todas, né? Não dá para comparar o que o município analisa, o que o Corpo de Bombeiros ou Vigilância Ambiental, é algo muito mais complexo, né? Então não é tão simples assim o BIM nesse meio. Perfeito. Eu tenho aqui o Pablo Rigo. Rafael, comenta um pouco sobre o BIM e as cidades inteligentes. São sempre assuntos, né, que a gente tem o BIM e o SIM, e aí eu acho que realmente são assuntos irmãos, são assuntos que estão ali em paralelo. Como é que você vê isso, Rafael? Excelente pergunta também, né, Pablo?
existe uma teoria que diz assim, aliás, uma teoria não, um discurso de alguns profissionais da área de BIM, né, focado em cidades, enfim, eu vou colocar sensor em lixeiro para ver se o lixeiro está cheio ou não, né, então a minha cidade está inteligente, né. Existe no meu entender, um exagero na forma como os gêmeos digitais, as cidades inteligentes estariam ali associados. Então eu preciso entender o que é inteligente. Se eu tenho uma cidade que tem movimentação de terras em regiões de encosta, a cidade é inteligente quando ela prevê esse problema. Então, eu vou direcionar para aquela cidade instrumentos que possam medir e dizer, e aí criar planos de contingência, de risco, né, um plano para situação de risco, para que a gente possa mitigar aí o máximo possível. Então, eu acho que a cidade inteligente ela tem que ver isso. Por exemplo, o que eu faria para atrair mais pessoas para fazer esporte? Eu vejo que a cidade tem, né, um exemplo que eu gosto de citar, que é a cidade tem um alto índice de obesidade ou de doenças ligadas à obesidade. Né? O meu posto de saúde, minha UBS está sempre cheia de gente reclamando. Eu estou deslocando um monte de gente da minha cidade para as cidades vizinhas, porque a minha cidade é pequena, para levar o médico. Opa, o que eu preciso fazer? Né? Então, a cidade é inteligente quando ela cuida do cidadão. Então, eu vou criar parques, né? Vou criar áreas, vou estimular a prática de atividade esportiva, vou fazer medicina preventiva. Então, para mim, cidade inteligente é isso. E o que tem de tecnologia, né, nesse caso? É o conhecer as pessoas. Né? Então, talvez no dispositivo móvel, um aplicativo que me leve, eu sei qual o local, e eu começo a colocar giz nessas informações, eu sei agora mapear as pessoas que estão doentes, se existe uma consequência, se existe uma consanguinidade, vamos imaginar aqui exagerando, se são parentais, né, ou seja, tem uma relação de parentesco ou não, opa, tem uma característica do solo, enfim, eu começo a mapear, e essas informações me enriquecem para a tomada de decisão. Cidade inteligente é essa, levantar informações para que os gestores possam tomar decisões com foco na qualidade de vida das pessoas, né? E o BIM é uma parte disso, né? Então, inteligente, o BIM ligados aí, por exemplo, a uma edificações, uma UBS, é que a UBS nunca pare de funcionar porque tem um plano de manutenção adequado, você já sabe que está ali funcionando plenamente porque tem um plano que prevê e é executado, né? Um exemplo aqui. Eu vou aproveitar, Rafael, eu vou até complementar a sua ideia, porque eu também concordo, cidade inteligente ela não precisa ser uma gêmea digital com toda a parte dela feita, toda a parte, a drenagem, a pavimentação, não. É específica, a característica da cidade, aquilo que você pode ter de informação para realmente você ter uma decisão específica e que seja resolutível para soluções de problemas da cidade. E vou mais, quando você falou da OBS aí, é um sonho, isso é assim, algo que eu tenho realmente muita vontade de fazer e está no escopo da gente aqui em Cachoeiro, é de gerar o modelo 3D da UBS, não só para manutenção da lâmpada, do ar-condicionado, do equipamento, mas gerar no sentido de você ter o prontuário do cidadão, onde esse prontuário ele seja alimentado basicamente online, e o prefeito, o secretário de saúde, a secretária de saúde, ela saiba o que está acontecendo em todas as UBSs da cidade, porque na hora que começar a aparecer um foco de doença em determinado bairro, ela vai poder tomar a decisão de assim, prefeito, nós estamos iniciando um foco de tal doença naquele bairro, e a providência vai ser tomada em loco, você não vai deixar espalhar pela cidade. E eu acho que isso é inovação, sem precisar de muita tecnologia, porque a tecnologia em si já existe, mas cidade inteligente, para mim, eu complemento o que você falou nesse sentido, tá? Eu acho que para tomar soluções, determinações que sejam resolutivas, cara. Melhorar a cidade, melhorar a qualidade de vida da população, tá? O Tiago aqui, Tiago Lopes, ele pergunta: boa noite, como incentivar os municípios e estados à criação desse BIM Mandates, ou cadernos BIM?
para tentar esclarecer, né? Acho que bimandates, quando a gente fala, né, que eles são mandatos, né, mandatórios, né, que são obrigações, né, eles ficam presentes realmente em leis, né, decretos, enfim, que orientam a cidade, né, a população, seja estadual ou municipal, de que haverá uma mudança, né, haverá uma transição para incremento, incorporação de algo novo ali. Então ele vai dar o bimandate, ele tem esse papel voltado a dar uma nova perspectiva, direcionando para onde as pessoas que analisaram nos levaram. E aí, no caso, ao BIM. Exemplos diversos a gente deu aqui, então pode ser um bimandate voltado para isso. Por exemplo, no estado, né, todos os meus municípios têm internet, né, têm acesso à banda larga, sim ou não? Quais estão desassistidos? Qual é o nível e o tamanho da rede, ou seja, dessa rede nos municípios? Porque se eu tenho obra pública a nível municipal, estadual, que eu quero fazer uma gestão mais ágil em relação a isso, eu preciso ter a tecnologia. Então eu sei que eu passo a ter uma meta nesse sentido. Então meu bimandate vai dizer: todos os municípios terão internet de tal performance até tanto. E esse é o plano. Então o bimandate vai incorporar esse conteúdo. Então isso é estratégico, direcionado aí para essa mudança tecnológica. Agora, quando a gente fala dele sobre a ótica da licitação, ou seja, a licitação exige que o projeto seja em BIM, né, porque também é mandatório, ou seja, a licitação manda que seja em BIM. Precisa de um documento suporte que ajude a quem irá participar dessa licitação a entender qual é esse BIM que o órgão que está licitando quer e como ele deve ser entregue, apresentado, né, nesse sentido. Então, eu faria essas duas separações, né, da ideia do mandate, né, uma estratégica, que é mais abrangente, né, e uma outra menor, que é caso a caso, ou seja, na licitação, por exemplo, pode ter um bimandate, assim, o município passará a fazer análise dos projetos e todos deverão ser em BIM a partir de 2025. Opa, o meu mandate está dizendo ali. E aí eu tenho, para essas entregas, né, uma regra de entrega, que é o exemplo de Salvador, né, que é um exemplo excelente no Brasil, mas o exemplo de Singapura é um caso bastante, né, conhecido, antigo, né, que vai permitir, que permite aí para as pessoas que estão iniciando, né, conhecer também, né, está lá publicado, o guia até um antigo, é de 2013, e está lá mantido atualizado, né, eles fizeram algo para longo prazo, né, e não houve revisão até agora. E eu acho que nem precisaria de revisão. Vai ser um momento que vai precisar, porque a evolução é natural, mas fizeram tão bem feito que são 7 anos do caderno lá de Singapura, e o negócio está rodando redondinho. O Douglas Brito faz aqui: Rafael, poderia compartilhar as ações de andamento do GT de compras governamentais? Quais são os próximos passos do grupo? Obrigado. Douglas, desculpa, né? Talvez eu tenha feito vocês se confundirem. Em 2017, o governo federal lançou um decreto para a formação de um comitê. Esse comitê formou uma série de ações, foram 6 ações, 6 áreas de discussão. Entre elas tem comunicação, por exemplo, normatização, tem TI, né, que é a parte mais ligada à tecnologia e principalmente internet, e tinha de compras governamentais. Então, existiam vários desses fóruns, né, de discussão organizados, né, coordenados pelo Ministério da Indústria e Comércio, e aí saíram, então, uma série de proposições para formar aquele plano estratégico do governo federal, né, a estratégia BIM-BR. E a estratégia, então, foi construída a partir dali. Esse grupo se desfez, ou seja, por isso que é ad hoc, ou seja, é temporário, ele tem prazo certo para acontecer, e agora está a cargo da secretaria, né, que substitui o MDI, que é o antigo Ministério de Indústria e Comércio, e eles têm ações, e aí, infelizmente, né, a gente não tem esse acesso, teria que conversar com a equipe do próprio Ministério para entender quais são os próximos passos. Um passo a gente sabe que eles deram nesse sentido de compras governamentais, que foi o lançamento do decreto 10.306, que obriga
ao Ministério da Indústria e Comércio, ao Ministério de Infraestrutura e o Ministério de Defesa, a órgãos específicos e a programas específicos, a obrigatoriedade do uso de BIM a partir de janeiro do ano que vem, janeiro de 24, numa nova progressão, num acréscimo de outras obrigações, e 2028 outro progresso. Acredito que em breve deve vir algo parecido para outros órgãos, ou incentivando, enfim, mas conto muito mais com saindo aqui da pandemia, que o Congresso põe em pauta de novo a votação da nova lei de licitações, e aí sim, lá tem o BIM para o Brasil inteiro, não só para a área do Poder Executivo, mas tocando obrigatoriamente ao Legislativo e ao Judiciário o cumprimento da lei. Perfeito. Meu amigo, nós estamos já na reta final, né? Então tem mais uma última pergunta aqui da Lara, que aí eu vou pedir para você ver. A Lara Sandrini fala, já existe alguma iniciativa do BIM Fórum Brasil de apoio aos municípios? Vocês que estão aí, o Rafael ele faz parte lá do BIM Fórum Brasil, né? E realmente a pergunta é muito interessante. Rafael, você tem alguma informação sobre isso? Como é que o BIM Fórum Brasil está em relação ao apoio do BIM nos municípios, na gestão pública? Obrigado pela pergunta, Lara. Na verdade, o BIM Fórum Brasil, né, nasce com essa preocupação em ser aí um grande ambiente, um grande espaço, né, de discussão sobre o BIM, com a presença de empresas, né, de instituições, ou seja, de pessoas jurídicas que possam aí, de alguma forma, trazer as suas proposições, necessidades, demandas, enfim, e aí ser discutida num grande fórum com vários grupos, né? Não há uma demanda, ou seja, uma iniciativa exclusiva para municípios. Existe sim uma preocupação voltada aos órgãos públicos, né? À área pública, né? Porque, se a gente for olhar, ninguém contrata mais do que o governo federal, dentro de um estado ninguém contrata mais do que o estado, e dentro do município ninguém faz mais obra e contrata projeto do que o próprio município, né? Com cada um na sua região. Então são grandes contratadores, né? Os órgãos públicos são aí efetivamente um grande motor da economia, né, na geração de emprego e renda. Então não tem como esquecer esses grandes agentes no PIB brasileiro, nessa formação de emprego e renda. Agora, específico não, mas cabe, né, como é um fórum, isso pode se transformar, né, a gente conta aí que empresas, né, as associações poderiam, de alguma forma, se associarem para levar suas proposições, né, quem sabe discutindo, a diretoria não aprova aí para as associações, por ser onde a gente tem um maior número de profissionais associados, porque eu sou profissional autônomo, vou me associar ao BIM Fórum para discutir com a minha pequena empresa, né, minha empresa é bicicleta, ou seja, se eu parar de pedalar, ela cai. Então, como é que eu vou colocar mais uma despesa nesse sentido para fazer parte do BIM Fórum? Então, eu distancio, né? Então, o BIM Fórum não pode criar essa segregação por conta disso. Então, de fato, acho que vocês têm que levar essa proposição para que haja um pagamento diferenciado e que essa voz desse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor, né, os arquitetos, engenheiros, técnicos, enfim, possam aí ser ouvidos através das associações, né? E aí sim, né, e serão nas associações que muito provavelmente a demanda municipal surja, a demanda do município apareça efetivamente, né? Porque seria mais ou menos nessa mesma escala. E claro, né, espero aí que os CAUs no Brasil afora, os CREAs Brasil afora, né, em concessionárias públicas, né, também se interessem, enfim, outras instituições públicas possam aí de fato fazer parte do BIM Fórum, e essa discussão vem à tona, né, para a área pública, e se cria aí um grande grupo para essa discussão. Perfeito, Rafael. Eu gostaria realmente de agradecer a sua presença. O papo foi maravilhoso, tá? Como sempre,
esclarecedor, simples, objetivo. Eu acredito que o pessoal que participou também tirou bastante dúvida. Espero que tenham gostado, né? Gostaria de fazer um agradecimento aos apoiadores do Papo BIM Day desse ano 2020, que é o BIM Fórum Brasil, a CEBIM Nacional, o Sinduscom de Pernambuco, o SEBRAE, ao nosso patrocinador, que é a Graphisoft Brasil, tá? Convidar vocês para o grupo do Telegram, aí, se vocês não conseguiram, com o QR Code que está na tela, vocês têm aí nos comentários, nós deixamos o link também do Telegram, é um grupo bastante interessante, tá? Pedimos para vocês se associarem à BIM, do seu estado, ou mais próximo dela, ou como o Rafael falou, criar uma. Seu estado não tem, faz uma. Eu acho que a junção, a energia de conexão, né, entre o BIM Fórum Brasil, o CIBIM, a BIM, isso é importantíssimo para o desenvolvimento do BIM, tá? E eu também queria falar que amanhã nós temos a segunda live, e aí eu vou pedir que coloque na tela a live de amanhã, que é Objetos BIM, com o Edvânio Teixeira, tá? Tá imperdível. Quem vai fazer, quem será o moderador dessa live será o Maurício Lewandowski, que é o presidente da Associação BIM do Paraná. Conto com vocês amanhã no mesmo horário, às 20 horas, todos juntos aqui, nós vamos continuar fazendo. Durante essa semana nós vamos fazer. Sexta-feira, Rafael está de volta, né, Rafael? Ou é você que está de volta? Acho que é o... Não é você não, acho que é o... Eduardo Toledo. É o Toledo, isso. Isso, Toledo vai estar convidado lá, nosso, do BIM Fórum Brasil. Nós vamos fazer um especial na sexta-feira, tá? E realmente me despeço aqui, deixo o Rafael com a palavra para a gente poder fechar esse Papo BIM Day de hoje. Mais uma vez, Val, muito obrigado, né? Aos que estão assistindo, né, que gostaram do tema, divulguem para os seus colegas, conhecidos, enfim, que trabalham nos municípios, né? Os municípios, a gente mora nos municípios, né? A gente não dá para falar que a gente mora no estado, a gente mora no Brasil, né? Isso é muito grande, isso é muito amplo, mas nós moramos no bairro, na rua, né? Então isso faz parte da cidade, né? Então a gente precisa ter um olhar especial para a cidade. E aí, quanto mais próximo a gente conseguir chegar da Câmara de Vereadores, dos secretários, dos prefeitos, prefeitas, né, que possam aí, de alguma forma, serem sensibilizados para essa transformação digital, né, o exemplo da cidade inteligente é aquela que traz melhoria da qualidade de vida para o seu cidadão através de dados, ou seja, através de informações. E aí, como a gente coleta, como a gente vai fazer, aí é a tecnologia nos apoiando. Mas o importante é isso. O BIM vai ajudar a ter essa acurácia de valor, de prazo, né? Trazer essa segurança aos municípios que têm planos diretores, né? Que fazem análise, querem desburocratizar, né? Ou seja, melhorem seus processos. Então, uma conversa com a Câmara de Vereadores para fazer essa homogeneização, essa organização jurídica, para não é uma simplificação dizendo está tudo liberado, e sim um uso, né, um uso inteligente do que está aí já posto como boas práticas, bons exemplos de como fazer gestão municipal em relação à questão urbanística, melhorando distribuição de água, esgoto, luz, né, tecnologias, enfim, que melhorem a qualidade de vida. E, claro, quando a gente está falando aí do técnico que licita, que vai fiscalizar, que vai fazer a obra, essa tecnologia para trazer esse conforto, né? Dar a ele essa também qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? E ele possa aí, junto com a comunidade na qual essas obras estão associadas, o acesso a essa tecnologia e serem aí fiscais ativos, né? Promovendo aí uma melhor gestão do município, né? Então, seja um cidadão participativo, colabore, coloque ideias, né, levante essa bandeira, porque o BIM não é de engenheiros e arquitetos, o BIM é do cidadão comum, lá, o produtor rural que queira acesso a um posto de saúde com qualidade, porque foi feito em BIM, e ele tem certeza que aquela obra é boa, né?
Perfeito, Rafael. Eu só peço que você disponibilize algum contato, algum e-mail, o pessoal que quer entrar em contato contigo. Eu vou deixar o meu e-mail pessoal, né? Não vou deixar o celular, mas o meu e-mail pessoal é Rafael Fernandes Silva, as minhas iniciais, 2574@gmail. É o e-mail que eu mais acesso, é o e-mail que eu mais respondo, então fica aqui o contato. Mas principalmente nas redes sociais, acho mais fácil também me procurar nas redes sociais, no meu Instagram, no LinkedIn. Espero, estou com LinkedIn. Espero aí, estou me organizando para o ano que vem, dentro do Instagram, começar a dar dicas, né, gravar falas, explicando um pouquinho sobre implantação, né, recebendo demandas aí para falar em poucos minutos sobre determinado assunto de implantação e a formação de equipes de alto desempenho para desenvolvimento de projetos, como dicas de gestão de pessoas voltadas à modelagem ágil e voltadas ao BIM. Maravilha, maravilha, meu amigo. Agradeço enormemente outra vez a sua presença. A gente vai se falando, a gente vai mantendo esse contato maravilhoso aí, tá? Obrigado a todos que assistiram, tá? Realmente espero que tenham gostado do nosso Papo BIM Day de hoje. Muito obrigado e boa noite.